Oi, pessoal, estamos aqui com mais um The Best Cast e a convidada é mais que especial. Ela mora em Bruges e está aqui na Bélgica há 11 anos. E tem gente que chega aqui e se perde, outras se adaptam e outras se constroem. E é aqui mesmo nós vamos falar sobre construção, que ela veio trabalhando no Brasil numa multinacional e hoje está aqui. Veio sem saber como era que ia ser o seu recomeço aqui na Bélgica e hoje ela continua trabalhando, mas é em outra multinacional. Então ela tem uma trajetória de sucesso, onde ela também tem um ecossistema de mulheres, que é as Mulheres Conectadas na Europa. E eu estou aqui com a Indiara Henson. Henson? Exatamente. Tudo bem? Como é que está você? Seja bem-vinda. É um prazer, Paula. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, da minha essência. Eu aprecio muito quando outras mulheres, se conectam com outras mulheres para poder expandir um pouquinho mais da verdadeira essência de cada uma de nós. Falar em conexão é com ela mesmo, não é isso? Então, chegou aqui já tem 11 anos, é isso? 11 anos de Bélgica, é verdade. Eu vim para estudar o francês, No Brasil eu trabalhava numa multinacional, de uma divisão francesa, o laboratório SVR, e eu precisava do francês assim para ontem. E, na verdade, não foi nem eu que escolhi a Bélgica que me escolheu. Eu falei, vou para lá, vou ficar 3 meses aprendendo francês, mas no meio do caminho, as surpresas que acontecem e muda todo a trajetória, E faltando um mês para mim ir embora, eu acabei conhecendo o meu marido, fui surpreendida pela frequência do amor e tudo mudou. E o amor ficou no ar. O amor ficou no ar. Que legal, então, você veio para a Bélgica para uma formação, para aprender o francês? O francês, porque eu trabalhava na farmoquímica e dentro tinha uma divisão que estava precisando crescimento de carreira. E eu precisava do francês e eu não falava o francês na época. Falei, bom, é uma oportunidade que eu tenho, além de conhecer a Bélgica e aprender o idioma. Voltei para o Brasil, mas aí já estava apaixonada, meu marido também, e as coisas foram mudando, tudo caminhando. Esse negócio de ficar distante, né? A prova do amor é aí, a distância, E aí você chegou aqui na Bélgica e como foi, assim, o que foi que mais te deixou assim, que você achou mais complicado? A cultura, o idioma, o frio, o que foi que assim, foi mais difícil para você? Olha, Paula, eu sou uma mulher muito positiva, tá? Eu não sou de reclamar das coisas. Eu acho que a resiliência, ela faz parte da vida de uma mulher forte, de uma mulher que é positiva. Então, eu nunca reclamei do frio, mas eu acho que o desafio, o meu maior desafio foi aprender o idioma. Porque eu já falava um pouco o francês, como eu vim para estudar, porém, meu marido mora no norte da Bélgica. E em Bruges, o idioma principal é o holandês. Então, o francês que eu tinha já não valia de muita coisa. Eu tinha que recomeçar do zero, aprendendo o holandês. E é um idioma difícil, não sei se você fala holandês ou mais o francês, É o sonho do meu marido, mas eu não falo. O holandês é muito difícil e eu comecei na escola fazendo holandês e francês, mas não via um resultado rápido e eu naquela ansiedade assim, quanto mais você fala, mais chances de você tem de ter um bom emprego, E eu falei assim, bom, tudo que eu vivi no Brasil, tudo que eu conquistei, eu cheguei na Bélgica e zerei. É como se na minha mala
eu deixei um pouco o ego de lado, sabe? Porque assim, se a gente começa com o ego às vezes atrapalha muita gente. Então eu falei assim, eu quero começar do zero. E eu acho que isso me ajudou muito para reconquistar e para chegar onde eu cheguei, assim, degrau por degrau. Então você já veio sabendo que você ia começar do zero? Sim, porque eu não falava holandês. Né? Então eu não vi transferida do laboratório que eu trabalhava no Brasil para a Europa. Então eu tive que voltar para a escola, aprender o holandês. Então acho isso bem interessante e eu acho que muita gente vai se identificar. Quando você pensou que realmente você vinha para cá, você usou dessa estratégia, né? Quando você realmente resolveu vir para cá, você se programou, ou seja, já sabia que você ia começar, ia recomeçar, e o neerlandês, você já estudou o neerlandês ou você só tinha mesmo o francês? Eu estava com francês, acho que como se fosse equivalente ao nível 3 de francês, e eu comunicava com meu marido em francês. Mas em Bruges, o francês não é o idioma principal. Eu tinha que começar o holandês do zero. Entendi. Você veio estudar o francês. O francês para trabalhar no Brasil, no laboratório SVR. E não para trabalhar aqui na Bélgica? Não. Então, nada melhor do que aprender o francês no país onde se fala francês, é verdade, mas de repente tudo mudou. Tudo mudou, assim, a minha vida foi uma caixinha de surpresa, porque no meio dessa viagem eu encontro o amor, né? E que mudou totalmente a minha vida. O amor gritou mais alto, não foi? O amor sempre fala mais alto, né? Não digo nem falou, gritou aí dessa vez. Gritou. Pois é, Chuchu. Então, Paula, vou fazer 5 anos de Rituals, mas nos primeiros 5 anos eu não comecei na Rituals, né? Eu comecei numa loja de chocolate e fui crescendo degrau por degrau. Foi difícil porque mesmo eu fiz um estágio voltado para a área comercial, e quando eu falei com o meu gestor, né, do curso, assim, eu vou tentar me candidatar para Rituals, eu ouvi dele, acho que você não vai conseguir, lá é muito difícil. E eu sou uma mulher que o não eu já tenho, então eu vou atrás do sim, ou até mesmo do não mesmo, eu não me conformo muito assim. E aí eu fui. E eu acho que quando os planos de Deus traçados por Deus, as coisas acontecem no tempo dele. E eu estava na rua e eu escutei assim, entra agora e pede o estágio. Aí eu assim, mas como? Eu tô sem o currículo. Aí vem uma voz muito forte. Agora. Eu entrei, pedi o estágio, ou seja, se eu tivesse deixado para depois, eu não ia conseguir entrar, né? Entendeu? Então, assim, a gente precisa também, assim, ok, a gente corre atrás, a gente estuda, mas a gente precisa também seguir a nossa intuição. Assim, e quanto a isso, eu tenho uma intuição, assim, eu escuto muito. Intuição, no caso, é a voz de Deus. A voz de Deus, claro. Gente, dando aquela força, aquele empurrão, aquele fogo, dizer assim, vai, agora. Isso, o coração aquece, é o momento. E por que eu tô falando isso? Porque eu poderia ter falado assim, o meu professor falou que a Ritus é difícil, que não era para mim. Eu poderia ter pegado isso, falado assim, realmente, isso não é para mim, né? Ou eu poderia, no momento que eu ouvi a voz, falou, entra. Não vou entrar, eu não tô com currículo, eu não tô preparado. Mas eu fui obediente no sentido, assim, agora. E o que eu descobri depois, que naquele dia 2 pessoas tinham sido mandadas embora. Então, era aquele momento ali ou agora. Então, eu entrei como um estágio. O meu holandês não era perfeito, mas eu falei, que empresa maravilhosa, que é isso, que filosofia
1.800 lojas em toda a Europa e de um único dono, hein? Não é franquia, né? Cara, assim, o Raymond, o dono, ele é muito inteligente, assim, e ele usou o corpo, a alma e a mente para poder desenvolver a Ritos. Eu falei, tudo a ver comigo, eu gosto de frequência, eu gosto dessas coisas de vibração. E aí, cada vez que eu fui conhecendo mais da empresa, eu fui apaixonando, né? E hoje já estou assim. Só para atualizar, pessoal, a Rituals é uma empresa, como eu tinha falado na entrada, é uma empresa de cosméticos, né? De casa também, para a gente usar em casa, perfumes. Gente, é tudo muito gostoso naquela loja. Tem uma parte de corpo, né? Para o corpo, banho. Tem uma parte pequena de dermocosmético, que a gente está estruturando, crescendo cada vez mais, e tem a parte da casa também, que são as velas, né, aromatizadas, os sticks, os difusores, os sprays. Então, assim, Mas como é? Eu já estou aqui te interrompendo, porque eu agora fiquei assim, meio curiosa. Como é atender esses clientes, né? Os clientes belgas, porque aqui, na maioria deles, são belgas, né? Eles são bem exigentes. Como é? Você aprendeu? Você teve que fazer uma formação? Como é que eles são? Eles são exigentes? Como é você aprender a... A gente tem que estudar muito. Toda a parte de produto, desde a história... a gente precisa contar. Na verdade, a Ritos, ela quer que o cliente viva uma experiência. Então, assim, ele fala, eu não estou aqui para vender produto, mas estou aqui para vender bem-estar. Ele quer que as pessoas sintam-se bem. Por exemplo, o primeiro produto que ele desenvolveu foi a Douche Foam, que é a ducha emulse, né? Por quê? Ele poderia ter desenvolvido um sabonete qualquer, mas o que ele pensou? Ele pensou assim, as pessoas precisam de um tempo para elas no banheiro. Eu vou desenvolver um sabonete emulse onde elas possam tirar um tempo, né? Para pensar, para relaxar. Isso foi uma estratégia. Foi uma estratégia, mas ele pensou, primeiro veio servir, né? Porque ele poderia só pensar assim, é só sabonete, mas não, ele quis algo mais. Um sabonete que proporciona um momento para cada mulher, para cada homem. E aí esse produto fez um sucesso e foi só crescendo, assim. E todos os produtos, exemplo, tem várias linhas, Sakura, Karma, Ayurveda. Aquela linha preta que eu acho maravilhosa. Precious Amber. Eu tenho em casa um difusor daquele. Gente, que delícia, a casa fica perfumada. Aí eu tive uma amiga que entrou lá em casa. Paula, tua casa tem casa de cheiro de gente rica. Eu disse, é ritual, gente, maravilhosa. Todas as linhas, todos os produtos que ele vai desenvolver, ele inspira na cultura de cada país e na história. Então, assim, ele fica 2 meses. Exemplo, nós vamos lançar agora coleção limitada de verão. Ou seja, ele ficou 3 meses na África para poder inspirar no cheiro, na combinação, e tudo também. Ele vai buscar insights para melhorar a qualidade, fazer coisas boas. Interessante. Eu sofri muito mais racismo no Brasil do que aqui na Europa. Apesar que eu cheguei com a consciência, eu estou indo para um país europeu, né? Eu vou lidar com muitas pessoas brancas e eu já vim com a armadura da defesa, mas eu não precisei usar essa armadura da defesa. E no Brasil eu usava o tempo todo, só que a gente não percebe, porque o preconceito no Brasil é normal. As pessoas têm preconceito de pessoas negras, pobres, gordas. Então, assim, é muito estereotipado, né? Nem sei se essa é a palavra. Mas, por incrível que pareça, aqui eu sofri menos preconceito do que no meu país. Engraçado, você está falando sobre isso, me chamou a atenção.
O Brasil é um país que você falou que sofreu mais preconceito do que até aqui na própria Bélgica, é um país de brancos, né? Mas lá no Brasil, quando eu vou, porque eu passei 13 anos em Portugal. Em Portugal é normal para a gente, é muito normal a gente tratar as pessoas negras mesmo. Eles falam, eles não falam negro, ele fala aquele preto, mas é porque é a maneira deles falarem, entendeu? E para eles é tudo normal e está tudo bem. A gente, quando fala isso com uma pessoa de pele negra, né? Olha, é aquele preto que está entrando ali, isso é normal. Mas só chegar lá no Brasil e falar isso, ai, não fale isso aqui não, ai, você é racista, você não sei o que, não sei o que. Eu digo, gente, como é? Não. Mas, na verdade, ele é, né? Ele é o quê? Mas, pronto, e aí começa aquela coisa do racismo, até mesmo justiça, essas coisas todas, né? Eu falo mais, pelo menos o racismo que eu vivi foi das pessoas, você chegar, estar em determinados ambientes e ser a única negra do lugar e as pessoas terem que te olhar de cima para baixo, tipo assim, tipo, o que você está fazendo aqui? Né? Aqui pode até ter o racismo, mas o belga ele não expressa isso no olhar. Ele pode até ser racista, mas ele não vai deixar transparecer como era no Brasil. E eles não tratam mal também. Não. Eles são bem tranquilos. São muito educados. Extremamente educados. São educados. Eu não sei se é na tua casa. Você é casado com um belga, né? E flamand. Ele é flamand? Flamand, Sim, daqui flamand. de Bruges. E o meu marido também ele é flamand. E em casa, tudo é merci, bebê, merci. Tudo é muito obrigada, merci. Por favor, por favor. Ele agora também já aprendeu, por favor, por favor. Então, eles vivem com obrigado no tram, nos ônibus, pardon, désolé, se toca na gente, ou désolé, dão uma cadeira para a gente. Quer dizer, a educação é extrema aqui, eu acho. A educação é extrema e não sei se você consegue perceber, eles são extremamente pacientes. E eu descobri que nós, brasileiros, nós somos impacientes. Aqui tem fila para tudo. Não sei se no seu bairro tem a fila da padaria do pão. E os belgas é assim, ó, para fila. E não sei se é no teu caso. Ai, Alan, que demora. Ai, que não sei o quê. Bebê, tem que esperar. Eles esperam sorrindo. Eles esperam, não é? Se fosse no Brasil, já estava... E quando uma pessoa faz uma pergunta que não está relacionada a comprar o pão, o dono da padaria vai falando, conversa com a pessoa normal, mesmo sabendo que a fila está enorme. É tipo assim, o atendimento é exclusivo, o atendimento é único. Por quê? Porque o belga está lá assim, eu espero. Mas quem é que está impaciente? A brasileirada, eu fico mesmo paciente. A gente não aguenta. No supermercado no Brasil. E aquela pessoa, filhinha, pode me favor. atender rapidinho? Senhora, eu tô com um pouquinho de pressa. É sempre assim, né? Nossa, aí é bom, assim, esse olhar, né? Eu sou muito detalhista, eu sou virginiana. Então eu consigo observar, assim, a calmaria, o quanto que nós somos impacientes e essa questão que você falou também da educação, né? Que tudo eles falam obrigado, gratidão, met plaisir. Então, assim, a gente só agradece, mas a gente não tem, assim, algo a mais para falar além do obrigado, né? É só obrigada. Eles não, eles já colocam uma outra palavra que dá mais, como que eu falo, como que eu posso dizer? Que deixa mais refinado. Mais elegante. Mais elegante. São elegantes. Minha gente, eu fico besta com a elegância deles. Não sei todos, né? Eu estou dizendo do que eu tenho em casa. Eles são muito elegantes, eles são muito... Pronto, eu acho que
a educação já deixa uma pessoa elegante, né? E eles são. São pacientes. Eu tenho uma história, vou contar para vocês. Eu estava namorando com meu marido e meu marido não gosta de pegar avião pequenos. Nós estávamos na rodoviária de Vitória, a gente estava indo para Minas. E aí nós estávamos sentados, o ônibus chegou. E eu vi, eu falei, o ônibus já está vindo, eu já vou andar na frente para poder despachar minha mala primeiro e para entrar no ônibus e sentar. E na hora que o ônibus estava vindo, eu já levantei e falei, vem, Yuri! E fui. Aí quando eu olho para trás, cadê meu marido? Falei, gente, o Yuri, eu olho, ele está na fila, dos últimos, e ele está me chamando. Eu falei, não acredito, eu não vou para a fila. Aí eu falei assim, paciência de Jó. Mademoiselle, você passou na frente das pessoas. Aí eu falei, não. Aí eu falei, ai meu Deus, muito paciente. Eles são assim. Certo, corretos, né? Corretos. Eles são assim. Vamos mudar aqui um pouco. Eu sei que você vem aqui nesse hotel, né? Vai já algumas vezes, você faz os seus eventos, né? Depois ela vai falar o que é que ela é nesses eventos todos. Mas você fala sobre frequência, sobre vibração. E eu queria saber essa coisa da frequência, da vibração. O que é que isso significa na prática? Significa na prática, quando a gente fala de frequência e vibração, você já parou para pensar por que a Europa dá certo para algumas pessoas e para outras não? Você acha que por quê? Exatamente. A frequência. Quando nós chegamos, indiferente de como você escolheu, qual país que você escolheu para morar, e quando você chega, você está vibrando na contemplação. Por quê? É tudo bonito, é tudo muito novo. Você vibra na gratidão, você vibra na contemplação, você vibra na felicidade, né? De estar começando algo novo. Isso tudo é a frequência que você está emanando para o lugar. Só que passa o tempo, você cansou do frio, você cansou do lugar, e ao invés de contemplar, você começa a reclamar. Ao invés de ser grato, você começa a ser ingrato. E o que acontece? A sua frequência vai baixando, abaixa, e você consegue criar as coisas boas? Não. Aí fala assim, a Europa não dá certo para mim. A Bélgica é horrível. Não, você que está vibrando uma frequência que não está de acordo com o que você quer. E por que dá certo para outras pessoas? Porque elas continuam ali, na gratidão, na contemplação, na admiração, na felicidade. No propósito, no propósito. Porque quando não a gente se perde. Cá, todo mundo chega aqui com um propósito. Todo mundo não pode se perder. E não pode se perder. Aí, por que dá errado? Porque se perde. E aí, quando eu falo de frequência, é nesse sentido, a gente gerenciar as nossas emoções para poder lembrar assim, opa, pera lá, vai ter momentos difíceis? Claro que vai ter, gente. Lógico, tudo. Claro. E é necessário os momentos difíceis. Mas né? Só que a gente precisa ter a consciência. Eu estava falando agora com você, eu só reclamo do frio a partir de fevereiro. Então, eu não reclamo novembro, dezembro, janeiro, fevereiro eu começo a reclamar. Mas eu reclamo um pouquinho porque eu sei que março já tem a primavera. Já chega, né? Mas tem gente antes do frio chegar já começa a reclamar. Então eu sei assim, o meu limite. Então a gente precisa nos policiar em relação a isso, né? Como que é o belga? Vê a parte boa dos belgas. Porque quanto mais você vê a parte ruim, você só vai atrair pessoas ruins. E as coisas ruins. Momentos ruins. É isso que eu digo, é isso que eu falo aqui. O nosso propósito aqui no podcast é a gente trazer essas pessoas. Quando eu falo sucesso, são pessoas que estão dando certo, são pessoas que estão na frequência, na boa frequência, são pessoas que vieram com o propósito
e ainda estão no caminho buscando, que a gente nunca deixa, porque os propósitos sempre a gente vai jogando mais Claro, propósitos, com mais certeza. propósitos, nunca acaba, e nem deve acabar, né? Nunca. Então, é isso que eu digo, quando a gente chega aqui, a gente vem com um propósito, não se perder, e não ficar botando a culpa no país, botando a culpa porque eu não sei do idioma, cada um sabe do seu, cada um sabe, então, o que é que tem que fazer para aquilo melhorar, Sim, né? sim. E sair daquela... Se abrir Sabe- para o novo, né? Exato. Exemplo, claro, a gente tem a dificuldade de adaptação da água, mas não vamos ficar sentindo falta da água do Brasil. Vamos experimentar outras coisas até conseguir. Acho que a resiliência também é tudo, né? Então, assim, a gente não pode ficar preso no que a gente tinha. Vamos fazer daqui, o nosso lugar é aqui agora. Tem até um livro que fala muito sobre isso, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. A gente tem que viver o hoje, né? A gente não pode ficar no passado. Então, assim... E o que é que você diz sobre essas pessoas que vêm para aqui para... Eu conheço muita gente assim. Essas pessoas que saem do Brasil, dos estados lá, Bahia, Goiânia, Minas Gerais, sei lá, e chegam aqui, não gostam da comida belga, não comem. Eu só gosto só faz comida brasileira em casa. Porque essas pessoas, elas não estão abertas para o novo. Elas estão apegadas naquilo que elas tinham dentro do país. Tem uma frase que eu gosto muito, porque quando você está em novos lugares, você conhece novas pessoas, novos lugares, e isso traz novos conhecimentos. Novos conhecimentos. Você consegue crescer fazendo a mesma coisa com a mesma pessoa? Complicado. E por que você não pode estar aberta para conhecer uma outra cultura, um outro tipo de comida? Eu amo picanha. A picanha daqui, assim, pelo menos você em Bruxelas tem facilidade, eu não tenho. Mas eu vou conhecer outras coisas da cultura bélgica. Adoro um restaurante Michelin. Vamos lá. Vamos comer outras coisas. Aí quando eu chego no Brasil, me acabo na picanha. Mas é como se eu virasse uma chavezinha. Eu estou aqui e agora, na Bélgica, eu vou viver esse momento. Quando eu chegar no Brasil, eu vivo o momento do Brasil, que é a feijoada, que é a picanha, né? Então as coisas... Os mocotó. Os mocotó. Eu sou mineira, então é carne com costelinha derretendo, canjiquinha. Coisa boa. E aí, mas assim, eu gosto de tudo isso. Mas, eu vou dizer, viu? Eu gosto de ir a um restaurante belga. Eu aprecio muito a culinária francesa, que eu gosto muito. E eu chego em casa, para você ver, uma vez ou duas vezes no ano eu faço minha panelinha de feijão, vou congelando e vou comendo quando eu quero. E é assim, mas você não sofre, né, por isso, né? E aí as pessoas ficam na sofrência, ficam sofrendo assim, ai, feijão. Adoro chegar aqui em Bruges. Em Bruges, não, sem Antuérpia. Aí comer aquela mussels, não só em Bruges, em Antuérpia, em toda a Bélgica. Que é o mexilhão, né, do Brasil. Em toda a Bélgica tem esse mexilhão e é maravilhoso, maravilhoso. A culinária belga, pronto, eu super aprovo. As batatas fritas belgas, maravilhosas. A gente vai adaptando, né? Chicon, né? A choux de Bruxelas. Choux de Bruxelas, chicon. Teu marido gosta de salada de chicon fria? Meu marido gosta do chicon com queijo. É esse que faz no forno? Também, gratinado. Que eu tive que... Falei, olha, me leva em 3 restaurantes para me comer, para saber... Porque eu não estava acertando, assim, no ponto para poder cozinhar para ele. Falei, me leva nos 3 diferentes para me saborear, para poder fazer. Aí quando eu faço para ele... Chicon é a tal chicória do Brasil. Acho que é chicória que chama, né? No Brasil? Acho que é chicória. Em holandês tem outro nome, esqueci. Wetlof. Não, esqueci. Sim, e depois você com suas
seus eventos. Eu quero saber agora, porque eu até então ainda nem tinha te perguntado, como foi que surgiu o Mulheres Conectadas da Europa? Como foi que surgiu? Todo mundo sempre faz essa pergunta. Mulheres Conectadas na Europa. Surgiu da minha essência, da minha vivência. Esses 10 anos de Bélgica, a gente acaba tendo que aprender o idioma, entender da cultura do marido, do lugar, e a gente acaba esquecendo um pouco da gente. Nós vamos nos anulando, vamos dizer assim. Além do frio, além do contato, muitas mulheres, não é o meu caso, mas muitas mulheres têm medo de relacionar com brasileiras, né? Porque existem algumas histórias que não têm um final feliz, mas eu nunca deixei de acreditar nas mulheres. E eu cheguei aqui rodeada de amigas, sempre vamos para o cinema, vamos tomar um vinho, sempre procurei resgatar essas mulheres para nós estarmos todas juntas. Mas faltava algo que eu aprendi dentro da indústria farmacêutica. As grandes empresas, o que elas fazem? Elas fazem eventos, né, as grandes convenções, os workshops, para quê? Para que o profissional tenha um resultado. E os meus 10 anos de Bélgica, eu não estava indo em uma palestra, eu não estava indo numa convenção, porque eu estava vivendo o meu mundinho de imigrante. E isso acabou o quê? Me desconectando. Esse mundinho de imigrante que você fala um mundo que às vezes você não está ali num ambiente de pessoas que te estimulam o seu crescimento. E aí eu vi um anúncio de um evento em Paris, falei, eu vou para esse evento. Quando eu cheguei nesse evento, que as mulheres começaram a falar, né, dar um depoimento, eu me lembrei da Indiara da indústria, a Indiara que ganhou como melhor vendedora Brasil, a Indiara que era responsável pelo Espírito Santo para atender grandes redes de farmácias e não tinha medo. E eu sentava na mesa de gerentes regionais, diretor comercial e não tinha medo de estar com essas pessoas. Mas por quê? Ambiência. Aí eu falei, eu nunca mais vou parar de ir nesses eventos. E falei, as mulheres de Bruges precisam viver, reacender nelas o que reacendeu em mim. Talvez nem todas as pessoas passaram por grandes empresas, mas elas também precisam se transformarem, se conectarem. E aí surgiu a ideia. As mulheres eu já tinha, né? As amigas já tinha. Mas as amigas eram brasileiras e também belgas ou brasileiras? Era só brasileiras? Só brasileiras. Aí o evento, o primeiro evento foi Conexões, Livros e Transformações. Porque os livros, eles nos transformam, né? As conexões, elas são importantes. A ambiência, né? Estar com novas pessoas, estar em novos lugares, porque tudo isso nos transforma. E aí, falei, aí o primeiro evento, e foi indo, 5 eventos em um ano. E você que, pronto, a cabeça do evento é você, a ideia do evento é você, quem era que organizava, você procurava as pessoas para te ajudar a fazer esse evento, porque eram eventos maravilhosos, eu acompanhava. Sim, são eventos, ele é baseado na minha relação com Deus, porque, como eu disse, eu tenho uma intuição muito forte. E aí ele vinha assim de madrugada, faz isso, faz esse tema. E eu sou obediente. Então, depois que eu fui entender que nós que trabalhamos com mulheres, todas nós recebemos uma voz de Deus. Porque eu acredito que é como se fosse um batalhão de mulheres ajudando a Deus nesse sentido,
para transformar outras mulheres. Porque não é nada sobre mim, é sobre o que as mulheres vão receber, qual transformação que vai ser feita na vida delas. Então, é claro que Deus quer isso, né? Quanto outras mulheres estiver nesse batalhão, é melhor. E aí, eu tenho as embaixadoras, assim, mulheres maravilhosas, a Rívia, a Natália Abreu, a Sandra Souza, a Gabi Lira, e vem mulheres de outros países também para prestigiar, da Suécia, da Áustria, da França, e o movimento está crescendo cada vez mais. Está crescendo. Você tem algum grupo específico fechado para isso? Como é que... Nós temos um grupo no WhatsApp, nós temos também um outro grupo voltado para best-sellers dos livros, né, mais vendidos, e a gente faz um estudo mensal. Então, se você é mulher e aí quiser juntar, né, com a gente nesse sentido, para poder a gente estudar sobre os livros, os best-sellers, sejam muito bem-vindos. Aí, tá vendo? Ela tá com esse grupo aí, onde tem várias mulheres, só mulheres lá dentro? Só mulheres. Várias mulheres que falam sobre os livros que elas escolhem. Que transformaram, né, as nossas vidas, né? Tem muitos, né? Isso é interessante, porque a gente acaba sempre aprendendo muito mais, na verdade, né? Porque livros realmente assim, é transformador. Transforma. Você sabia que quando você escolhe um livro para ler, ou um filme, você sabia que a sua alma que escolheu antes o que você está precisando? Imagine, como é que é isso? Porque assim, você já leu livros que se você falou assim, meu Deus, não quero terminar esse livro. Parece, né? Porque a sua alma que escolheu o que você estava precisando. Fala aí um livro que você já leu, que transformou a sua vida e que depois desse livro você teve uma inspiração, você mudou. Eu li um que eu gostei de ler, foi um dos últimos, foi o Especialista em Pessoas, eu gostei bastante. Me especializar em pessoas, e foi assim, para mim, foi uma muda de chave, uma virada de chave, né, para eu lidar com as pessoas, até mesmo aqui na minha comunicação, receber pessoas, entender um momento agradável, um momento não muito grato, por exemplo, eu já entendo, né? E aí eu aprendi bastante com isso. Tá vendo? Foi sua alma que falou assim, é esse livro, Paula, escolhe esse livro aqui que vai ser bem útil para todo conhecimento, nutrir tudo, né? E foi bem legal mesmo. E eu sei que você, nesses eventos, lida com mulheres, né? Que os eventos são para as mulheres. E você, o que é que você enxerga nelas, né? Assim, quais são as dores da maioria delas, né? Você enxerga as dores, os desafios dela, porque todas quando vão para esses eventos vão buscar algo para, né? Ninguém vai só para estar, as pessoas vão lá para captar alguma coisa ou até mesmo. E o que é que você enxerga, assim, quais são as dificuldades e o que é que as dores dessas mulheres? Eu acho que tem mulheres com potencial enorme, mulheres inteligentes, mulheres assim que por causa do medo elas são paralisadas. Elas querem, mas elas não sabem por onde começar. E isso é um desafio que eu também vivi como imigrante, porque querendo ou não, você vai se desconectando. Você, às vezes, exemplo, meu marido é uma pessoa muito... ele não tem esse espírito empreendedor. Então, o que ele pode fazer dentro do mundo dele para falar, não vai dar certo, ele fala, mas é porque ele acredita nisso. E o que acaba acontecendo, às vezes, acaba me limitando. Existem muitas mulheres que vivem dessa maneira também. Então, o evento em si é voltado mesmo para transformação, entendeu? São temas, eu escolho os temas
que vai trabalhar com aquilo que cada mulher está precisando buscar. Quando você falou sobre isso, eu estava aqui ligando as suas palavras com as suas palavras com a palavra comparação, né? Porque tem muita gente que tem os seus sonhos, quer realizar, mas por conta da comparação, achar que não vai dar conta, porque aquela outra fala tão bem, aquela outra faz tão bem, aquela outra se veste tão bem, né? E eu até não tenho muitas condições para comprar isso, até eu quero começar, mas não tenho nem como comprar aquela coisa top que a Maria tem, não é? A fulana, a Sandra se veste tão bem, aquelas roupas. Então, é a comparação. É por isso que surge aquela timidez, o medo, o medo paralisa, medo, né? E não quer levar adiante, não é? Aquele sonho. Essa coisa da comparação está muito comum hoje no nosso mercado, nesse mercado cibernético, sei lá como é que chama. E a comparação, ela acaba influenciando na vergonha. Você sabe que a frequência mais baixa dentro da escala de Hawkins é a vergonha, que vibra em 20 Hz. Ou seja, uma pessoa com vergonha vibrando em 20 Hz, ela está paralisada. A vergonha é mais baixa que a tristeza, sabia? Que você, mesmo na tristeza, você consegue sair da tristeza e se mover. Mas quando você tem vergonha da crítica, você tem medo da crítica, você fica comparando, não, fulana fala bem, eu não falo tão bem, você fica paralisado, você não faz nada, você não tem uma ação, né? E aí a gente precisa despertar isso. Por quê? Nós todos estamos começando, gente. Ninguém é perfeito. Quando eu acordei, eu falei assim, acabou. Eu vou começar agora com o que eu tenho. Não dá mais para ficar adiando. Mulheres Conectadas na Europa, poderia ter sido criado há 10 anos atrás, quando eu cheguei. Mas por quê? Né? Esperar o momento. Vou esperar. Não. Quando acontecer aquilo, eu faço. Quando chegar aquele momento, eu faço. Quando eu tiver isso, eu faço. Exatamente. E aí? Complicado. Eu também pensava assim. E eu disse, não, vou dar um basta. Eu vou começar com o que eu tenho. Isto? Com o que eu tenho. Na minha casa, eu não posso alugar um estúdio, não posso alugar... Então, eu vou fazer ali num birô, que eu virei isso, que virou um estúdio, comecei. E quando no caso, assim, é o seu propósito, Deus vai encaixando as coisas. Com o que você tem, vai vindo, abrindo portas de infinitas possibilidades e vai estar dando certo. Porque eu parei... Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, um bebê. Todo bebê quer andar, não é? E quando ele começa a andar, ele não sai andando rápido. Ele levanta, ele cai, ele levanta, ele cai. E ele está preocupado com esse processo de cair e levantar? Não, o objetivo dele é só andar. E aí que a gente tem, exemplo, eu falei, eu vou começar o meu evento, vou começar com tudo certo, perfeito? Não, mas eu vou estar em pé, amanhã eu posso dar 2 passos, depois da manhã eu posso dar mais 3, e é isso. Deus vai colocando as coisas, vai encaixando, e a gente parar de ficar preocupada com tudo perfeito. Só começa, eu sempre que eu disse, só começa, gente, começa, porque quando começa as coisas vão chegando, as ideias vão chegando, outras pessoas também vão chegando, entendeu? É isso que eu digo, só começa, lógico, com tudo estudado, com tudo já pensado, você saber o que é o propósito, saber com quem a pessoa, com quem vai falar, para quem você vai falar.
Isso é realmente importante. Mas tem, como eu te disse, tem aquele medo que paralisa. Essa coisa da comparação, isso a gente não pode estar se comparando. E esse medo nada mais é que é uma frequência, um sentimento de baixa frequência. E que não deixa a gente chegar. É como você mesmo Quando fala. a gente tem esse conhecimento, o que eu preciso fazer para elevar a minha frequência? Saber quais são as frequências altas e quais as baixas. Né? Que tem as pessoas às vezes não têm a consciência, né, da timidez, da vergonha, do medo. E aí eu gostaria de saber, que é uma curiosidade, acho que é minha e de também de muita gente, o que é que faz uma imigrante deixar de ser invisível dentro de uma empresa europeia? Porque você chegou, foi para uma empresa como a Rituals, né? E está ali fazendo a diferença. Eu posso começar falando, eu entrei como estagiária e tinham 3 vagas para final de ano. E eu falei assim, olha Deus, você me colocou aqui, eu quero uma dessas vagas. E no meio de 29 pessoas, 29 mulheres, eu falei assim, é exatamente a sua pergunta. Eu falei, olha Deus, eu quero ser notada. Porém, a gente precisa ter a consciência no seguinte, parte de mim falava assim, seu holandês não é bom. Mas outra parte de mim, cala a boca. Você ganhou como melhor vendedora Brasil, você fala francês, você fala português, você habla espanhol e você tem um carisma único. Então, eu foquei no que eu tinha de melhor e não deixei, no caso, o idioma, você não é belga, você é imigrante, hipótese alguma. E fui para cima. E fui com a minha essência, com a minha verdade, com a minha luz. Isso é forte, hein? Isso é muito forte dentro da gente. Porque se você vibra no que você não tem, você vai ser invisível. Não chega nem chegando, né? Não, dizer, você vai continuar sendo invisível. Então, você precisa, para você ser visível, você reafirma o que você tem de melhor. E pronto. É verdade. Quer dizer que a gente... Todos nós temos uma característica, a gente tem algo que a gente sabe, é único. Eu sei do meu carisma, da minha simpatia, né? A forma que eu negociava com os clientes. Eu sei que eu sou uma boa vendedora. Eu ganhei como melhor vendedora Brasil. Se era no Brasil, por que não aqui? É o idioma que vai me, né? Te paralisar? Me paralisar? Não, então... Eu acho que a gente precisa acreditar no nosso potencial, na nossa força. De verdade. No caso, temos que acreditar em nós mesmos. Né? É isso que eu digo. Para quem tem seu projeto, para quem está querendo começar seu negócio, primeiro de tudo, você tem que acreditar em você. Né? Acreditar em você. Depois você acreditar no projeto. Né? Acreditar no projeto e depois, pronto, se envolver com estudo, estudar o caso, estudar tudo o que envolve o seu projeto e depois, o mundo é seu. Isso, dedicar também, né, ao estudo. Eu lembro que eu tinha que estudar sobre os produtos, eu fazia em francês, em português e em holandês. Ou seja, o peso do imigrante, a gente sempre vai ter uma mochila mais pesada nas costas do que um belga. Porque a gente precisa se esforçar muito mais. Exatamente. Mas não é por causa que a gente está com uma mochila pesada que a gente não vai deixar de competir. A gente vai para a competição, mas a gente carregando um peso maior. É mais difícil, né? É mais difícil. Então, para mim, era mais difícil, porque eu não podia só simplesmente estudar em holandês. Eu tinha que estudar
em holandês, em francês, em português. Por quê? Né? Então... E você buscou, né? Você foi buscar, você sai da sua zona de conforto. Não é fácil, não, como eu digo, não é fácil, não é confortável, não é simples, mas não é impossível. Não é impossível. E basta querer, né? Basta querer e fazer acontecer. E eu ando também acompanhando as suas redes sociais, né? Lógico. E eu vejo você falando algo sobre burnout, sobre ansiedade, você fazendo alguns exercícios. Está se passando alguma coisa? Como é que é? Me conte. Conte aí para nós. Pois é, mas eu acho que essa história aqui, ó, você que é a mulher aí, que é uma mulher forte, porque geralmente o burnout se dá às mulheres que aguentam tudo, né? Mulheres fortes que acham que consegue realizar tudo. A gente precisa ter uma conscientização e saber pausar. E quando a gente tem essa consciência que a gente precisa pausar, que a gente não dá conta de tudo, começar a escutar os sinais do nosso corpo é importante. Por quê? Eu tive a sorte, eu tive uma médica que ela foi muito cirúrgica no meu diagnóstico. Mas tem mulheres que elas não conseguem identificar o que está acontecendo. E aí, de um burnout, vem uma depressão, vem uma síndrome do pânico, algo muito pior. E a minha médica, ela foi bem cirúrgica e falou assim, você precisa parar. E eu falei, parar? Como? Como assim? Minha vida... Kiara na escola, vai para Ritos, Mulheres Conectadas na Europa, mentoria, posts. A gente não consegue abraçar o mundo. Mudança de casa. Desacelerar um pouco, né? Saber desacelerar. Tem muitas mulheres que não tá conseguindo desacelerar. E eu acho que a minha mãe, na época que minha mãe trabalhava de manhã, de tarde, de noite, minha mãe era muito... estressada, muito nervosa. Eu acho que ela teve, só que ela não parou. Não teve ninguém para orientá-la, nenhuma amiga para falar assim, Graça, e nós, mulheres, nós precisamos falar mais sobre isso. Eu só estou falando isso agora porque eu estou vivendo isso. Eu estou numa recuperação. Mas no começo eu não queria falar, não, eu sou forte, mas Deus me deu uma chamada na madrugada. Não quer reconhecer, né, que está dessa forma. Deus me deu uma chamada, falou assim, olha, você tem um ecossistema de mulheres e você precisa alertar essas mulheres o que você está passando para que outras também consigam perceber, porque tem muita gente até suicidando, muita gente depressiva, porque não está conseguindo entender essa questão aí do aceleramento, não está sabendo... Esse sentimento, né, que é tão forte. Eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso e estou passando, né, porque eu também passei por um burnout e eu tenho ansiedade. Minha ansiedade é mórbida mesmo, é uma ansiedade forte e por conta do trabalho, né, que eu estava muito acelerada, eram muitas coisas, era o meu CLT com o meu trabalho na internet, outras coisas, casa, filho, na altura meu filho estava vindo para cá, eu estava naquela ansiedade, menina, aquilo ali eu fiquei... Eu acho que o perigo está aí, quando a rotina começa a viver, igual um robô mesmo, né? Automaticamente a gente vai distanciando das coisas que fazem a nossa criança interior ficar nutrida. E quando a gente não vai nutrindo a nossa criança interior, a gente vai desconectando de quem nós somos. E aí começa o cansaço, o esgotamento, dores no corpo. A gente acha, tô com falta de vitamina, a minha imunidade está baixa. Não. Eu tenho uma frase que uma psicóloga, ela fala muito, é muito interessante. O burnout atinge
o órgão vulnerável de cada mulher. Você pode ter dor de cabeça, eu posso ter dor no estômago, eu posso ter palpitação, a Amélia pode ter... Então, cada mulher vai sentir de uma forma. Mas tudo isso vem no viver no automático. Se distanciar de quem você é, das coisas que você gosta de fazer para nutrir sua alma. Nas minhas férias, eu tinha 25 anos que eu não andava de bicicleta. E eu fiquei assustada, que eu falei, como assim? E eu amava fazer isso quando eu morava no Brasil. E há quanto tempo que eu não ando de bicicleta também? Sabe o que aconteceu nas minhas férias? Eu já estava começando o diagnóstico. Aí a Algo falou assim, andar de bicicleta. Aí eu falei com meu marido, vamos andar de bicicleta? Ele, não, tá doida. Eu falei, aí eu sou obediente, né? Você já sabe, né? Falei, gente, foi muito forte. Aí quando eu comecei a andar de bicicleta, que eu fui respirando, voltando para mim, que eu falei, tem quanto tempo que eu não faço isso? A rotina. Viver no automático. Não tem Aí tempo. você sentiu aquela liberdade, né? Aí eu falei, eu senti a liberdade, que eu falei, tá vendo? E aí, isso e outras coisas mais. Para mim foi andar de bicicleta, mas para você pode ser o quê? Talvez uma aula de música, de dança, não sei. Né? E a gente vai deixando de fazer aquilo que vai nutrindo a nossa alma. É verdade. Essa coisa do burnout é assunto para ser realmente falado, discutido. Eu vou fazer um evento conscientizando sobre isso. Porque eu tenho ouvido muitas mulheres falando, nossa, eu tô passando por isso, nossa, eu tô sentindo isso, e às vezes nem sabe por onde começar. Eu não sabia. Eu achava que era falta de vitamina. Aí fui na médica, comprei 250 euros de vitamina, não melhorou. Mas o processo é lento também, né? A recuperação, né? E eu achava que a minha psicóloga falou, você está forçando uma recuperação. Não é por aí. Mudamos aqui um pouco o cenário, tiramos aqueles chás todo que a Mademoiselle ali veio e vamos dar continuidade aqui ao nosso podcast. E eu queria saber um pouco mais sobre o que você me falou. Eu digo, fala aqui para o pessoal, que é bem interessante, essa parte do que você teve um problema de que você não conseguia engravidar. Como foi isso? Essa parte da história da minha vida, né? Eu fui diagnosticada com um mioma de 18 centímetros, que é literalmente um bebê de 6 meses. E, na verdade, quando eu fiquei sabendo desse mioma, foi numa mesa na sala de cirurgia. O médico ele ia só fazer uma limpeza nos meus ovários para acelerar o processo da gravidez. E a cirurgia teve que ser anulada, cancelada, porque eles descobriram esse mioma, que estava acima do meu útero. E eu saí ali daquele hospital vibrando na frequência da tristeza ali. Eu acho que é ali que começa a minha história com as frequências. Porque eu me senti tão triste que eu falei, meu Deus, um mioma de 18 centímetros, se eu operar, eu corro o risco de perder o útero, e o médico está falando que tem um medicamento, mas que não é eficaz. E aí eu falei, eu preciso fazer algo para poder cocriar esse meu desejo, esse meu sonho. Eu sempre quis ser mãe, e mãe de uma menina. Aqui na Bélgica você já estava, Já né? estava na Bélgica. E naquele dia eu saí do hospital assim, com o coração dilacerado, com a frequência lá embaixo, vibrando na culpa, no medo, na inveja, porque assim, estava vendo as minhas amigas, outras pessoas mais próximas, né, engravidando, e eu ali assim, por que comigo?
É triste. vibrando mesmo no vitimismo. Mas foi quando eu acordei que eu falei assim, eu não posso continuar vibrando nessa frequência, Nessa nesse vibe, sentimento né? de baixa frequência. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso e fui elevando a minha frequência e comecei o tratamento, porque era o único caminho que eu tinha. Não era e se der certo, não, vai dar certo. Esse mioma vai diminuir e aí eu posso engravidar. E eu comecei a tomar o medicamento e nos primeiros 3 meses foi um resultado de 18 centímetros, o mioma foi para 10. O médico, "Ah, que milagre!" Eu falei, eu sei que é milagre. E eles não acreditam em Deus, né? Os médicos, os belgas. Né? Aí eu falei, eu sei, é um grande milagre. E aí mais 3 meses, ou seja, eu tomei 9 meses o medicamento. E o médico falou assim, agora você está pronta, o mioma está com 3 centímetros. De Gente, 18 foi para 3. E aí a gente correu com 15 todo centímetros. 15 Meu centímetros. Deus. E eu engravidei. E aí eu falei, olha, Deus, você já fez esse milagre aí. Deus estar grávida, mas Estamos aqui já, chegando nos finais da nossa entrevista, do nosso bate-papo, pessoal. Eu quero dizer, Indiara, que gostei bastante de você aqui. Eu tenho certeza que você vai aqui impactar muitas mulheres muito com a sua obrigada. experiência, a sua rica experiência, dessa de você ter chegado, se não se deixou abater, foi trabalhar no chocolate, na fábrica de chocolate. Eu achei bastante interessante toda a sua trajetória, não é? Vai ter muitos insights aqui e muita motivação aqui para a galera aí da comunidade brasileira aqui na Europa. Muito obrigada, Paula, por essa oportunidade, por esse convite tão especial. Com certeza eu quero você no próximo evento junto com a gente. Ai, meu Será muito Deus. bem-vinda. Ai, ai, ai. E vai ser aqui nesse hotel, né? Que Ah, você já viu um pouquinho. E maravilhoso esse hotel. eu acho que independente do hotel, do lugar, o mais gostoso é a frequência das mulheres. É a ambiência, as mulheres assim, mulheres do topo mesmo, sabe? Tudo conectada, tudo na mesma, que vem para cá com o mesmo Frequência. propósito de aprender, de doar de captar também das outras mulheres Sim, aquela sabe frequência. aquelas mulheres que quando sorriem, elas se abraçam, o sorriso parece que te abraça? Ai, Então, muito é legal. isso que a gente tem no Mulheres Conectadas na Europa. Não tem como negar, é uma egrégora de luz. E no último evento nós fizemos uma dinâmica, a mulher do topo, que cada uma com um brochezinho, né, Hum. de rainha. É, a mulher do topo vai ser a mulher do topo na vida dessa mulher. Não só no evento, mas fora do evento também, para saber, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Parabéns! Uma outra fez um post lá, né, de um negócio novo, a mulher do topo tá lá apoiando, tá? É tudo Ai, assim. que legal, muito legal mesmo. E assim, como eu disse, fico super contente, très contente, como diz em francês, que você esteja aqui com a gente e vá lá. Vamos ao próximo evento, não é? Sim, sim, Vamos ao próximo evento. Eu vou estar lá também com o podcast. O podcast com também vai, com certeza. certeza. Estamos lá. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Foi gostoso o nosso bate-papo, Foi Paula. Muito delicioso. obrigada.